Thiago Jarju, mandato da CDL Jovem, biênio 2013 e 2014. Bom, eu posso falar de forma mais tranquila sobre o ramo, de atuação nosso, da minha família, que é posto de gasolina. A gente estava passando por uma transição na época interessante, que é a questão do cheque, A gente recebia muito cheque pré-datado em posto de gasolina, e a gente estava passando a ver a diferença no consumidor, de atuação do consumidor em relação a cartão de crédito, Passou-se a se ter o uso de muito cartão de crédito e a gente começou a ver o desuso, dessa questão de cheque pré-datado. Então foi uma coisa que a gente teve que se adaptar, Eu imagino que talvez todo o varejo tenha passado por essa transição naquela época, mas especificamente para a gente de ramo de posto de gasolina, para a gente foi uma questão interessante, E outra questão também para nós, que eu não sei como foi para outras atividades na época, foi a questão da diferenciação de preço, A gente tinha a questão de não poder se diferenciar preço à vista de preço de crédito, Então, na época, a atuação da CDL Jovem junto à CDL Master, junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a gente, depois de um tempo, conseguiu fazer essa mudança para poder diferenciar de novo o preço de à vista, de preço de cartão de crédito, de cartão de débito, mas na época a gente teve essa questão dessa turbulência na época, que foi um pouquinho conturbado para o nosso ramo de varejo na época. Foi numa situação muito bacana. Na época, o então vice-governador Paulo Otávio ia dar uma palestra na sede da CDL e ele me convidou para assistir a palestra dele, e lá ele me apresentou o pessoal da CDL Jovem. Na época, a presidente era a Gercinei, o vice-presidente era o Samuel, e eles me convidaram para participar de algumas reuniões e eu participei e nunca mais saí. Comecei participando como convidado, me convidaram para participar da diretoria da próxima gestão e assim eu comecei na diretoria até me tornar presidente no ano de 2013. Bom, eu acho que no nosso mandato em 2013 e 2014, eu acho que a gente conseguiu ampliar bastante o DLI, o Dia da Liberdade de Impostos, que eu acho que hoje é a grande bandeira da CDL Jovem, tanto da CDL Jovem quanto da CDL como um todo. O Dia da Liberdade de Impostos, na verdade, nasceu, e a gente tem que dar o crédito, na CDL Jovem de Belo Horizonte, No mandato anterior ao meu, do presidente Samuel, a gente abraçou essa causa aqui em Brasília, e eu sucedi o Samuel, no mandato dele, e acho que coube ao nosso mandato fazer a ampliação de um projeto que já estava sendo sucesso. Então a gente teve que incrementar, ampliar para não deixar a peteca cair. Na época, a nossa empresa, que era os Postos de Jarju, já tinha entrado nesse projeto, junto com a CDL Jovem, mostrando para o consumidor o tamanho da carga tributária que ele pagava na gasolina, que é um commodity que todo mundo usa, então gera muito impacto. Mas aí a gente conseguiu trazer outros parceiros, o Guto, por exemplo, da Peugeot, que já tinha sido ex-presidente da CDL Jovem, nos ajudou nos doando um carro para que fosse sorteado sem imposto. Então isso gerou também um burburinho enorme na cidade, Imagina um carro ser sorteado para a pessoa poder comprar sem imposto, E assim a gente foi incrementando, durante os nossos 2 anos a gente foi tentando sempre criar uma novidade em relação ao Dia da Liberdade de Impostos, e graças a Deus o projeto está aí hoje. A galera foi aumentando, foi ganhando espaço no Brasil inteiro. A coordenação de CDL Jovem abraçou, a CDL Jovem, a CDL Master no Brasil inteiro abraçou, e virou, acho que, a grande bandeira da CDL, que nos traz muito orgulho. Bom, eu acho que o maior desafio que eu tive na época foi fazer uma transição de uma turma que já estava saindo da CDL Jovem, porque já tinha dado a sua cota de contribuição, e buscar novas lideranças, novos expoentes, de lideranças empresariais que estavam na cidade, para contribuir com a CDL Jovem, porque eu entendo que a CDL Jovem é uma preparação para voos maiores, seja na CDL Master ou seja em outros ambientes da cidade.
Então a gente foi buscar novas lideranças jovens empresariais que estavam sendo expoentes na cidade na época para ingressarem na CDL Jovem. E eu acho que a gente fez um trabalho muito bacana nessa transição, tanto que eu saí e outros da minha época saíram e foram contribuir na CDL Master e deixaram o campo preparado para que outras lideranças jovens viessem contribuir. E eu acho que na época isso se demonstra de uma forma bacana, que tanto que eu falo que a gente se prepara aqui para voos maiores. Eu acho que um exemplo claro do que aconteceu na minha gestão é que 3 pessoas da minha mesa diretora saíram da nossa gestão para assumir cargos importantes no governo seguinte à minha gestão, né? Então foi, por exemplo, o meu caso, que saí e fui ser primeiro subsecretário de empreendedorismo e depois virei secretário de Estado de Trabalho e de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos um outro diretor na época da minha mesa, o Alexandre Ribeiro, foi ser administrador do Parque da Cidade, e o Igor Tokarski foi ser primeiro subsecretário de Relações Institucionais e depois administrador de Brasília. Então nós escolhemos um caminho de contribuir de uma outra forma para a cidade, e também outros 2 integrantes na época da mesa viraram depois presidente da CDL Jovem e foram para a CDL Master. E hoje tem uma outra moçada aí se preparando para voos maiores. Não, assim, eu tenho um sentimento muito gostoso, assim, em relação ao meu período na CDL Jovem, assim, um sentimento de dever cumprido, sabe? Inclusive, de ter feito tudo que eu poderia e que eu gostaria de fazer, e de poder sair e deixar o caminho livre para outras pessoas e poderem viver tudo que eu vivi, que eu experienciei aqui e que eu aprendi e que me foi muito válido, sabe? O convívio com tantas pessoas especiais, não de ser presidente e diretores, mas eu acho que a gente tinha um convívio assim de troca muito gostoso, porque eram pessoas que sempre tinham muitas coisas para trocar, né? Todos estavam num caminho de aprender, todos estavam crescendo empresarialmente, e essa troca assim nos favoreceu muito. Assim, é uma mesa de muito aprendizado. Então eu acho que é um erro as pessoas quererem passar aqui e ficarem muito tempo, sabe? Porque elas tiram a chance de outras pessoas poderem viver isso, sabe? Isso é eu acho que a gente abrir espaço para que outras pessoas possam ter essa oportunidade é uma coisa que eu acho que é uma oferta, uma generosidade muito grande que a gente pode fazer pelo outro. E como abriram esse espaço para mim e foi de grande valia, eu quis fazer isso por outras pessoas também. Se eu pudesse dar um conselho para a atual gestão, que eu tenho, como eu disse, eu fiz a minha parte, eu saí com um sentimento de dever cumprido, que eles honrem todos os que vieram antes deles, porque na minha gestão foi o que eu procurei fazer. Eu acho que todos os que construíram a história da CDL Jovem antes de mim, eu tinha que honrá-los, porque eu peguei uma casa de honra. Porque assim, muita gente deu uma cota de suor para entregar para eles projetos legais, como é o DLI. Então assim, que eles não deixem a peteca cair, que eles procurem entregar uma CDL Jovem melhor do que eles receberam, para quem eles entreguem, honrando todos que construíram antes, e que eles façam o trabalho deles e busquem trazer outras pessoas que mereçam estar aqui para aprender dentro dessa casa, e que eles saiam daqui e alcem voos maiores, porque eu acho que é essa mensagem que a gente manda. Quando a gente sai daqui e alça voos maiores, as pessoas olham a CDL com grandeza e falam assim: aquela pessoa ali, o Thiago, ou o Samuel, ou o Rafael, ou o Paulo, passaram lá e olha onde esses caras estão hoje. Então a CDL é uma ótima escola. Eu acho que a gente tem que fazer isso pela CDL, porque a CDL nos deu muito.